Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da revista Minérios e Minerais, a Ferro Mais Mineração, a unidade a qual eu pertenço. O meu tema, o nosso tema nesse momento é gestão do risco psicossocial como ação preventiva na saúde mental dos colaboradores na mineração. A nossa política já foi bem explanada aqui pelos meus colegas, mas apenas pegando um gancho ali na valorização do ser humano, a gente prioriza as práticas de prevenção, que é um dos temas, um dos ganchos do nosso trabalho. Lembrando hoje que a gente tem 1.040 funcionários nas duas unidades, a qual fazemos parte e apoiamos, Ferro Mais e JMN. Bom, o objetivo do nosso trabalho é monitorar as alterações psicossociais. Através de ferramentas de gestão, para a gente analisar os níveis de alerta dos funcionários nas atividades, reduzindo os riscos de acidente e de doença também. Bom, a introdução do nosso trabalho. A gestão de estresse e fadiga teve início em 2015 no Grupo J. Mendes, após a necessidade de monitoramento das disfunções fisiológicas do sono, devido à análise de investigação de infortúnio pessoal. Não é novidade para ninguém, neste momento, a síndrome de burnout, que passou a ser reconhecida como doença ocupacional, que é uma das preocupações nossas nesse momento, que é a sobrecarga de trabalho, o desgaste emocional, a excessiva responsabilidade e competitividade no ambiente de trabalho, onde o colaborador é acometido da síndrome. Realmente uma preocupação nossa. A gente, com o programa, o PGF, que a gente chama, que é o Programa de Gestão de Estresse e Fadiga, a gente tenta, a todo momento, monitorar essas questões fisiológicas. Como o doutor Giovanni muito bem disse, a pandemia deixou alguns problemas referentes à doença, que acaba que muita gente acabou desenvolvendo problemas mentais, o medo excessivo, essa cobrança excessiva, o medo até de se voltaria ao mercado de trabalho, algumas pessoas perderam realmente o trabalho. Então, tudo isso a gente tem monitorado e tem tentado apoiar da melhor forma possível. Bom, a gente tinha uma outra metodologia, que a gente tinha como premissa maior do PGF, que as assistentes sociais, elas é que acompanhavam, que seria o centro do programa. Elas faziam acompanhamento, faziam visita domiciliar, e com a chegada da pandemia, a gente se viu obrigada a realmente rodar um PDCA, fazer uma mudança toda na estrutura, onde hoje a medicina do trabalho é quem está acima disso, com o apoio da psicologia e também da ferramenta do teste de prontidão. E no último caso, ou no caso, quando há necessidade, até para evitar esse contato de pessoas externas indo na casa de funcionário, para evitar esse contato realmente de pessoas, as assistentes sociais que também continuam dando apoio. Então, na primeira fase do programa, a gente tem um encontro com o grupo focal, onde o funcionário ele tem um bate-papo com a psicóloga, onde são aplicados os testes da bateria psicológica. O segundo é a entrevista psicológica individual, onde ela faz a amarração de toda essa avaliação psicológica com a entrevista. A terceira fase é a reunião com a saúde ocupacional e a segurança. Nessa fase, é elaborado o plano de ação, envolvendo a segurança, a saúde ocupacional, às vezes até o gestor, quando há necessidade. A quarta fase é devolutiva aos gestores. Quinta, devolutiva ao colaborador participante, para ele saber se ele é um caso alterado ou não, e se tem alguma outra tratativa a ser feita. E o fim do acompanhamento nos casos de não alterados. Bom, os critérios de formação do grupo de avaliação, um dos critérios é o gestor, quando o gestor identifica na própria área que o funcionário está com
perda de produtividade, de rendimento. Ou, às vezes, ele chama mesmo o próprio gestor para conversar, que está com algum problema extralaboral que acaba impactando, é um dos fatores. O sistema Prontos, que é o teste de prontidão, como eu disse agora há pouco, que é uma avaliação computadorizada, que é neuropsicofisiológica, que é realizado diariamente no início da jornada de trabalho. O próprio funcionário faz isso através do celular, do tablet ou do computador, e nesse teste ele identifica, né, a gente faz o primeiro mês, 30 dias desse teste é a base de dados, e logo depois a gente começa a colher os dados dessas alterações. A demanda espontânea, que é quando o próprio funcionário procura a gente lá na medicina pedindo realmente um apoio, e em casos de quase acidente e acidente, que o gestão de fadiga auxilia a segurança nessas investigações. Aplicação da metodologia e seus benefícios. A devolutiva com os supervisores tem sido uma das partes mais importantes do projeto, porque o supervisor é a pessoa que está em contato direto com o funcionário na área, e ele que pode ser o apoio da medicina e o olho, né, próximo ao funcionário para ver essas alterações. O foco no fator psicológico no ambiente de trabalho, que é uma das coisas que a gente realmente tem focado. Às vezes a gente costuma falar que, neste momento, a gente desconfia de quem esteja muito bem, porque realmente todo mundo acha que está precisando de um pouco de apoio, de um encaminhamento para um psicólogo, um psiquiatra, e cada caso é um caso. Não sendo necessária a utilização de transporte público, minimizando o risco de acidente nas rodovias e no deslocamento às clínicas, que era uma outra coisa que nessa mudança a gente fez, que é trazer as avaliações para dentro da empresa, evitando que o funcionário precise faltar do trabalho ou tenha que deslocar, pegando rodovias, né, para ir até a clínica. A dispensabilidade das visitas domiciliar, evitando esse contato. Redução do ausentismo do colaborador no ambiente de trabalho. O acolhimento psicossocial no início da jornada em loco e o programa com duração de 3 meses cada grupo focal. Ou seja, a gente reduziu a ausência de funcionário na mineração, porque quando ele ia fazer o teste fora era o dia todo, a gente consegue fazer isso no início da jornada, respeitando o descanso. O acolhimento psicossocial no início, né, em loco, numa sala reservada, sem prejuízo de algum barulho externo. E o programa realmente com essa duração de 3 meses, meio que com início, meio e fim, vamos dizer assim. Conclusão. Com a metodologia aplicada, obteve-se ganhos na manutenção de 10 milhões de horas sem acidente, identificou-se melhorias na relação colaborador e gestor, ganho com HHT devido às fases do programa serem em loco e no horário de trabalho, respeitando o período de descanso colaborador. Austeridade de afastamento previdenciário, em especial do CDF, evitando o nexo causal, que esses, quando recebemos, né, às vezes algum atestado com CIDs, assim, o doutor Giovanni avalia, chama o funcionário para conversar, para a gente justamente entender se é um problema laboral ou extralaboral. O programa de gestão de estresse e fadiga, identificação de doenças pré-existentes descompensadas com direcionamento ao programa de qualidade de vida, que a gente também tem dentro da empresa, como a nutricionista que atende em loco, apoiando em todos esses casos. O programa mostrou-se eficiente na gestão de processos de avaliação psicossocial. Os benefícios da aplicação do desenvolvimento e aplicação de ferramentas obtiveram resultados significativos no que se refere à prevenção da saúde mental, maior percepção de risco por parte dos colaboradores e apoio à gestão do desenvolvimento. Portanto, o sucesso dessa iniciativa foi alcançado com a participação de todos os colaboradores, visando a integridade física e mental, além de segurar os impactos operacionais. Bom, essa é a equipe, né, que participou direta e indiretamente, nos apoiando sempre. E muito obrigada, né, pela oportunidade de apresentar aqui. Obrigada.